Que bom nos reencontrarmos nesta manhã de quarta-feira, hoje 7 de junho, você que está amanhecendo o dia com aquela disposição, talvez já tenha feito o seu Cooper lá na praia, já tenha caminhado, você que reside em Campina Grande, rodeando o Açude Velho, enfim, o dia está realmente um dia muito abençoado, porque você está com saúde, você está bem fisicamente e por isso você deve agradecer a Deus. Que bom! Hoje vamos dar continuidade àquela palavra que nós começamos no início da semana, falando sobre os 5 fundamentos da família. Hoje veremos o terceiro, quarto e último fundamento da família. Até porque você, que é uma pessoa inteligente, sabe que, como dissemos no início desta mensagem, quando se vai construir uma casa, um edifício, se lança o fundamento. Então, esses fundamentos, eles são como o alicerce da família. Não estou falando da construção de edifício, de casa, de alvenaria. Estou falando da construção da sua família, marido, mulher e filhos. E esses fundamentos, eles são muito importantes. Se eles não forem bem edificados, não forem bem construídos, conforme Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, o homem edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos contrários, veio os rios de ímpeto contra a casa, e ela não sofreu trincaduras, nem rachaduras, nem sofreu nenhuma bala, porque estava firmado sobre a rocha. Assim deve ser a sua casa. Assim deve ser a sua família. E esta rocha é Jesus. Porquanto, é isso que nós estamos falando. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a terceira parte desta mensagem, os 5 fundamentos da família. Mateus 7, 24 a 29. Vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Podem sentar. No início desta noite, nós já ouvimos tanta coisa linda, tanta coisa bela, as crianças, os louvores, a adoração, mas o principal motivo pelo qual você está aqui, e você que nos assiste em casa, é recebermos a palavra de Deus, através da exposição bíblica, como nós ouvimos a leitura nesta noite. Se nós apenas nos limitássemos a louvar, a adorar ao Senhor, mas não saíssemos daqui com algo que pudesse realmente mudar a nossa atitude, o nosso relacionamento com esse Deus que nós adoramos, prestamos culto e servimos, bem como também não mudasse em nada o nosso relacionamento na família, esse culto estaria devendo alguma coisa a todos que vieram à casa do Senhor nesta noite. Porque o que é que nos motiva a subirmos à casa do Senhor? Se não ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra, ouvirmos o que é que Deus tem para nós. Eu não diria o recado de Deus, mas é o que é que Deus quer que eu tome conhecimento para mudar, mas mudar mesmo a minha vida. Porque se o Evangelho não mudar a vida, esse Evangelho deixa muito a desejar. Se não há mudança, nada vai mudar,
nada vai trazer alguma ajuda que leve o pecador, leve a pessoa a ter compromisso com Deus, nós estamos perdendo tempo, gente. Nós estamos somando a mais uma religião existente no mundo. E não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer que nós tenhamos experiências como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os apóstolos quando foram chamados por Jesus. Ele quer que nós tenhamos uma mudança de encontro pessoal, de um encontro personalizado com Jesus. É isso que Ele quer de cada um de nós. E nessa matéria, desse tema que nós estamos trazendo na continuidade desta noite, os 5 fundamentos da família, baseado nesse texto, vocês devem estar lembrados que eu falei que assim como uma casa, um edifício precisa de ter fundamento, precisa de ter alicerce, precisa de ter estrutura para realmente trazer todo o peso de um edifício como este aqui, tem que estar realmente solidificado na rocha, e esta rocha é Jesus. Amém? Jesus estava acabando de trazer um dos sermões mais profundos de todos os evangelhos. Começa no capítulo 5, termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E eu disse para vocês que aqui está a plataforma, aqui está um compêndio de relações humanas. Quem quiser saber o que é viver a vida cristã, leia e tente realmente aplicar isso que está aqui, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Vida prática, vida cristã prática, não é vida teórica, vida cristã prática. Então nós falamos sobre os 2 principais pilares. Alguém está lembrado quais foram? Unidade e amor. Unidade nós mostramos lá no livro de Gênesis que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E na matemática divina, 1 mais 1 não é 2. A matemática, na ciência da matemática, 1 mais 1 é 2. Mas na matemática divina, 1 mais 1 é 1. Nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, quando o Senhor disse: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. E tem que haver unidade mesmo. Se não houver unidade, não pode haver casamento. O segundo pilar que é fundamental chama-se amor. E eu falei aqui para vocês o aspecto deste amor, que não pode haver casamento se não existir amor. Pode haver paixão, mas casamento não. Casamento consolida-se por amor, ou com amor. Vimos isso aqui também. Para a gente não ir muito longe, eu quero falar sobre a terceiro fundamento, terceira lição, terceiro pilar, terceira coluna para o casamento, o fundamento do casamento. Chama-se fidelidade. Fidelidade. Se nós pudéssemos agora mesmo fazer uma avaliação de quantas pessoas que você conhece, você que está me ouvindo e me assistindo agora neste programa, em casa, ou você que está aqui nesta noite, pense um pouquinho. Quantas pessoas você conhece que eram bem casadas, que viviam bem matrimonialmente falando? Os primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, primeiros anos de casamento eram uma verdadeira lua de mel. Mas no momento em que surgiu um intruso ou uma intrusa, o casamento acabou-se.
Casamento não combina com infidelidade. Infidelidade é a destruição da família. Infidelidade é a destruição do casamento. Quer destruir o seu casamento? Seja infiel ao seu parceiro ou à sua parceira. Hoje em dia, não se pensa mais de se preservar o casamento em detrimento da fidelidade. Hoje é tudo tão facilitado. A internet está aí para praticar sexo virtual. E por aí vai. De sorte que não é preciso o homem ou uma mulher se deitar com alguém, um parceiro, além do seu parceiro ou sua parceira, para que se constitua infidelidade. Aliás, Jesus até disse assim: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Porque no Velho Testamento era preciso que houvesse a união física, mas Jesus foi muito mais adiante. Jesus disse: basta apenas olhar, e no seu interior haver intenção, já adulterou. E quantos incontáveis casamentos estão sendo destruídos, desfeitos a estas horas, estão sendo destruídos por causa da infidelidade. Para ser mais claro, traição conjugal. E aí a palavra de Deus nos diz que a fidelidade é essa coluna, é esse alicerce, é esse fundamento para que o casamento realmente ele perdure, ele possa durar. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz assim: o que adultera com a mulher está como que fora de si. Só mesmo quem quer arruinar a sua vida é que pratica tal coisa. Quer destruir sua vida? Quer destruir o casamento? Entre por essa porta chamada infidelidade. O casamento se consolidariza, ele se consolidariza, obrigado, por fidelidade. Fidelidade. Quantos casamentos estão sendo desfeitos e destruídos agora, nesse exato momento, por causa da infidelidade? Domingo retrasado eu preguei aqui um sermão baseado lá no livro de Provérbios, capítulo 7, mostrando que uma mulher, aproveitando-se da ausência do seu marido que tinha viajado, convidou um jovem para se deitar com ele. E eu tentei mostrar naquela mensagem que eu preguei aqui, que também foi ao ar no nosso programa da televisão, que aquela mulher disse: vamos, deitemo-nos, porque o meu marido está viajando. Já cobri de conchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinâmono. Vem, embriaguemos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele num instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Eu li aqui Provérbios 7, parte do sermão que eu preguei. E aí eu apliquei naquela ocasião que a igreja é comparada àquela, a noiva, a igreja é comparada à noiva e Jesus o noivo.
E assim como aquela mulher que se aproveitou da ausência do seu marido para traí-lo, eu tentei mostrar aqui na pregação que nós não devemos ter tal comportamento. O nosso noivo Jesus, ele viajou, ele foi preparar lugar, foi preparar morada. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter dito, vou preparar o lugar, disse Jesus, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, disse Jesus. João 14. Então, enquanto Jesus viajou, o nosso noivo, eu mostrei que nós não devemos ter comportamento similar como aquela mulher prostituta que aproveitou-se da ausência do marido para traí-lo. Que nós não devemos trair o nosso noivo, não devemos nos prostituir com as coisas que o mundo oferece. Essa foi a intenção que eu tive naquela pregação. Porquanto a fidelidade é imprescindível para que um casamento viva bem, seja durável e saudável. Lá no livro de Hebreus, a carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o escritor sagrado chama a nossa atenção, dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nesse texto, o escritor sagrado chama a nossa atenção para que nós não maculemos o nosso leito. Isso nos lembra o que o apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele assim disse, que comparando a igreja, a noiva de Cristo, e o marido, cabeça da mulher como marido, como esposo, ele diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A fidelidade é uma das colunas, é um dos fundamentos que não pode ter trincaduras, não pode ter rachaduras, senão vai abalar todo o edifício, senão vai abalar toda a casa. Basta uma simples desconfiança por parte do marido ou por parte da esposa para que o casamento esteja vulnerável a ser destruído. A esposa deve confiar no marido, por tamanha confiança que ele transmita para ela, e vice-versa. No momento em que há dúvidas, no momento em que há desconfiança, no momento que há incerteza, no momento em que a desconfiança começar a minar o relacionamento, esse casamento está fadado a ser destruído. Então, a fidelidade, prime pela fidelidade. Quando você e eu casamos, nós colocamos um par de alianças no dedo, símbolo de respeito, símbolo de consideração, símbolo de união, símbolo de consideração e símbolo de fidelidade, na ausência ou na presença do seu parceiro ou da sua parceira. Seja fiel. E quando nós celebramos a cerimônia de casamento, nós costumamos dizer para um casal: sejam felizes até que a morte os separe. Eu louvo a Deus porque fui casado a primeira vez, 25 anos e 6 meses, e o que me levou a separar-me da minha primeira esposa foi a morte. Mas eu tenho condições e autoridade para dizer, enquanto ela existiu e depois da sua existência, eu fui fiel e só conheci ela como minha esposa. Segundo matrimônio, estou casado há 17 anos, só conheço ela como minha esposa, me sinto feliz. Ela não está aqui hoje à noite porque ela foi comemorar o Dia das Mães com as filhas em João Pessoa, mas
A fidelidade é algo que realmente nos passa segurança um para o outro. Você se sente realizado. Você sabe que quando chegar em casa vai encontrar a esposa lhe esperando. Quando sai, ou quando a esposa viaja, seja, sabe da sua fidelidade, tanto presente quanto ausente. Então a fidelidade é a terceira coluna, é o terceiro fundamento. A quarta coluna chama-se humildade. Humildade. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, de acordo com o relato bíblico, Paulo, tanto na carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 e 23, como o apóstolo São Pedro também, nós vamos ver nesta noite, fala que a humildade no casamento tem o seu papel preponderante, tem o seu papel importante, e sem humildade não pode também o casamento sobreviver ou subsistir. Na carta de Paulo aos Efésios 5, 22 e 23, Paulo diz: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Pedro também, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, versos de 1 a 4, ele diz: mulheres, sede em tudo submissas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam convertidos, ou cheguem ao pleno conhecimento da verdade, somente ao observar o vosso honesto procedimento. Não seja o adorno do cabelo, o aparato do vestuário, mas o homem interior, assim como fez Sara, que obedecia, que respeitava Abraão, chamando-lhe de Senhor. Em ambas as escrituras, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, no capítulo, Paulo escrevendo aos Efésios 5, 22 e 23, e Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 4, dizendo essas palavras que eu acabei de citar, ele chama a atenção para a questão da humildade. Por quê? Tanto da parte da mulher como da parte do homem, se não houver humildade, eles não vão ter condições de conviver por muito tempo. No projeto divino para a família, a humildade é uma coluna que sustenta o casamento. Vamos lá para o livro de Gênesis, que foi uma das partes que eu citei na primeira parte desta mensagem. No capítulo 2, versos 18 e 21 a 24, o Senhor disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E versos 21 a 24, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. Quando nós falamos que essa é uma das colunas que sustenta o casamento, a humildade, é para que ambos reconheçam que um precisa do outro, que um depende do outro, que um complementa o outro. Vou ser mais claro, até em relação à intimidade conjugal, vou ser muito claro: tanto o homem tem prazer quanto a mulher também se satisfaz. A gente sabe que há determinados problemas nessa área em que o homem às vezes tem dificuldade, às vezes precisa de um tratamento, mas na maioria dos casos o homem se torna egocêntrico, egoísta, e não pensa de que a sua parceira também precisa ter o seu momento. Deve ter bastante humildade para que ele reconheça que ela também
deve partilhar e deve também compartilhar nesse momento, que é um momento prazeroso para o casal. A humildade deve ser o elo que une o casal até nesse momento. No relacionamento, quantos casais estão hoje se separando por causa das incompatibilidades? O casamento é a única união, a única unidade no mundo que só Deus consegue fazer com que duas pessoas de temperamentos diferentes, eles vivam de modo que sejam felizes. Um tem um temperamento colérico, outro tem um temperamento melancólico, outro tem um temperamento sanguíneo, outro fleumático. Só Deus consegue fazer com que duas pessoas de temperamentos diferentes, eles se unam e sejam felizes. Temperamento sanguíneo com fleumático casam e dão certo. Temperamento melancólico e sanguíneo casam e dão certo. Só Deus consegue fazer isso. Mas quantos casamentos, por falta da humildade, por falta do reconhecimento dessas diferenças de temperamentos, terminam se separando, alegando um ao outro, não tenho condições de continuar casado porque há incompatibilidades. Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18, chama-nos a atenção a essa recomendação. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Pedro, escrevendo, como já citamos na primeira carta, capítulo 3, versos de 1 até o verso 6, também nos chama a atenção. Vou repetir o texto que eu já citei. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra por procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior, no coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com as vossas mulheres como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Está aqui a tabuada, está aqui a receita, está aqui a bula, para que se viva e se preserve e se conserve o casamento até que a morte os separe. Este terceiro pilar, essa terceira coluna, que é a humildade. Um certo pensador disse: humildade é a aceitação do lugar designado por Deus, seja na frente ou na retaguarda. E Jesus deu a maior lição. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitos casamentos estão sendo destruídos agora, desfeitos, porque faltou humildade por parte da esposa. Você conhece algumas histórias, eu também conheço. A prepotência, o orgulho, a arrogância, a vaidade. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar